Olá, gente, seja bem-vindo ao Reset Movement. Nós vamos trabalhar um tema hoje pontual para esses dias. Qual é? Ansiedade. Viver uma vida cheia de preocupações com certeza vai adoecer a sua alma. A palavra de Deus diz, lá no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6, no verso 27 em diante. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Olha que pergunta. Todo esse tempo e dinheiro gasto com a moda, pensam que faz alguma diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram. Mas vocês já viram as formas e cores mais belas delas? Os 10 homens e mulheres na lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparado a essas flores. Se Deus dá tanta atenção às flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de você e ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Ele está trabalhando a ideia de que muitas vezes nós desenvolvemos na nossa caminhada algo chamado insatisfação com a nossa própria realidade. Hoje nós estamos, Danilo, numa geração onde tudo é muito exposto. As pessoas vivem uma vida pornográfica, moralmente falando. Então, todo mundo quer demonstrar aquilo que conquista, aquilo que conseguiu, todo mundo quer demonstrar suas vitórias. Verdade. E muitas vezes essa comparação, por exemplo, se nós compararmos a nossa vida um com o outro, você pode ver na minha vida coisas que você não adquiriu. Exato. E eu posso ver na sua vida coisas que eu não adquiri. E aí nós retiramos a individualidade de cada um diante de Deus e começamos a viver uma vida baseada no que o outro está vivendo. Exatamente. E isso gera uma ansiedade mortal. A falta de equilíbrio das coisas faz gerar essas comparações, né? Quantos seguidores você tem, né? Quantas pessoas deixaram de seguir, quantos likes nós tivemos na rede social, e o sucesso talvez que é para a vida de um, é para a vida do outro. Sim. Não é? E é esse equilíbrio que às vezes falta de termos, geralmente na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, na nossa vida empresarial, até mesmo no ministério, naquilo que nós fazemos para Deus. Tem que haver um certo equilíbrio. Paulo vai dizer que na segunda epístola de Timóteo 1,7, que ele nos dá um espírito de encorajamento, não de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, às vezes, falta esse lugar no nosso coração. Essa confiança que nós devemos entender que nós somos um indivíduo, que Deus está trabalhando para executar o que está dentro do nosso plano divino. É interessante como Jesus trabalha todas essas questões, porque aqui é uma fala do próprio Mestre, do próprio Jesus. E ele está falando que quando nós somos dirigidos pelas nossas preocupações, na verdade, isso é a ausência de entendimento que nós temos acerca da pessoa de Deus. Então, o que Jesus está deixando claro aqui no texto é que quanto menos nós conhecemos a Deus, mais ansioso nós nos tornamos, porque nós não conhecemos a maneira como Ele trabalha. Então, nós acabamos por viver uma vida tão aterrissada, tão independente de Deus, tão preocupada, tão tensa, que nós vivemos tenso e deixamos de ter uma vida de qualidade. Estudos apontam que viver uma vida de ansiedade e preocupação traz dor no corpo, estresse, náuseas, até mesmo adoecimento com depressões. Crise de ansiedade, ela é provocada por algo que talvez eu almeje nesse tempo presente, algo que ainda não foi realizado. A gente se esquece que nós temos um processo para chegar até onde nós desejamos.
e muitas das vezes ao olhar, e é muito sério isso, né, vendo um dos homens que é perito nesse assunto, o Dr. Augusto Cury, ele lança um livro chamado Ansiedade, a Síndrome do Pensamento Acelerado. Eu indico esse livro para você. Tem materiais aí na internet, no YouTube, para você acessar. É interessante que todas as vezes que a gente compara a nossa vida com essa realidade, não vai acelerar o tempo daquilo que nós precisamos. Só vai adoecer, porque aquilo que você deve esperar é no tempo certo, vai acontecer com o trabalho, né, com o dia a dia. Tem um progresso de Deus para você. Então o texto de Mateus, que o pastor Felipe acabou de ler para nós aqui, juntos, é que na verdade nós precisamos aprender que há alguém que é superior a nós e que cuida da gente. Não importa o que nós estamos vivendo, as batalhas que nós estamos enfrentando, nós precisamos aprender a confiar no doador da vida, o nosso Pai, e nós somos filhos dele. Porque a preocupação, ela não vai alterar em nada o curso da nossa vida. Verdade. Por isso que Jesus, ele nos faz entender que a nossa vida precisa ter uma sincronia com a realidade. E a realidade de Deus, ela é sincronizável à nossa realidade. É isso que Deus quer fazer. Deus quer que nós vivamos o nosso hoje desprendido de um adoecimento, porque percebe que é uma reação em cadeia? Nós adoecemos hoje com a preocupação do amanhã. Então nós deixamos de viver o amanhã de qualidade porque o nosso hoje foi adoecido. A ansiedade faz isso. Não vai deixar você confiar, limita a sua fé. Né? Isso, ela traz o amanhã para o agora. Perfeito. De uma maneira subjetiva, porque o amanhã não vem para agora. O que nós podemos fazer é viver o nosso hoje da melhor forma para que o nosso amanhã em Deus seja maravilhoso. Então nós construímos o amanhã no hoje, mas despreocupado com o amanhã. Isso é viver uma vida de confiança em Deus. Por isso que nós temos que nos desembaraçar dos negócios dessa vida, que é aquilo que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, que aquele que foi arregimentado para essa boa obra, se desprenda dos negócios dessa vida. Porque existem negócios dessa vida que vão nos aprisionar. Principalmente a comparação. Eu estou com essa palavra muito forte no meu coração, cara. Comparação, pastor. Em Romanos, tem um texto no capítulo de número 12, no versículo de número 3. Paulo diz: com a base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus te deu. Cara, tem uma autoimagem sobre você mesmo. Sabe, você não precisa de alguém reafirmar quem você é, a não ser a palavra de Deus. Deus disse algo a seu respeito. E é isso que nós precisamos viver preso ao que Deus disse. A gente costuma viver sempre na afirmação do que as pessoas acham de nós. Talvez você está aí do outro lado caído, machucado, triste, angustiado. Se levanta. Permita que essa fé desperte aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. E Paulo fala isso, ele adverte: não considere você melhor, ou seja, do que as outras pessoas, do que realmente você é. Você é uma pessoa limitada, cheia de defeito, e que Deus deseja trabalhar no seu coração. Permita essa transformação acontecer. Permitir o erro. Assim, veja bem, é bom que a gente não erre, mas se nós errarmos, se nós falharmos, na verdade, às vezes nós maximizamos os nossos problemas, os nossos erros, ou achamos que erramos. Talvez hoje a sua vida ela é fruto de uma situação que na verdade não dependia de você, não estava no seu controle, né? O que o Senhor Jesus ele fala no texto é que para nós entendermos que a nossa vida ela está nas mãos de Deus. E todas as vezes que nós andamos ansioso, nós deixamos de desfrutar do que é essa vida nas mãos de Deus. E aí a nossa vida fica pautada num universo tão pessoal. Exato. E nós nos desconectamos de que existe um Deus que cuida de nós. Isso vai provocar medo, né? Falta de confiança é exatamente isso. Né? O medo vai tirar as forças que você deve ter de acreditar que o amanhã é melhor do que hoje. Fato. Né? Isso a gente precisa compreender a dimensão. E o apóstolo Pedro veio esse texto no coração em 1 Pedro 5,
No versículo de número 7 ele diz: lançai sobre ele, quem? Deus, as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Querido, você não andou descalço no passado, você não andou sem comer, pode ter passado várias privações, mas se você está vivo é porque há um plano divino para a sua vida e para a sua família, para a sua empresa, para aquilo que você trabalha, nos seus negócios, na sua atividade com pessoas. Aprenda a se conectar de uma forma onde você possa viver uma vida de honra às pessoas que te cercam. Ou seja, aprenda a ser grato, aprenda a honrar, aprenda a se amar, porque se você não aprender, primeiro, cuidar de você e permitir que Deus cuide de você, jamais você vai aprender, então, a cuidar de tudo aquilo que envolve a sua vida, seus talentos, o seu trabalho, a sua família. Então, coloca isso como objetivo hoje no seu coração. Deus tem cuidado de mim. E outra, só completando, respeitando os seus próprios limites. Porque às vezes você quer andar numa medida maior do que a que você tem. É claro que nós queremos progredir, né? Mas nós já falamos aqui, o pastor Danilo já pontuou, né? O fato de nós queremos viver uma vida que progrida não pode consumir a nossa vida de forma que a gente desorganize todas as nossas emoções porque nós não alcançamos um patamar que nós achamos ideal. Então, o que o Senhor Deus ele quer trabalhar nas nossas vidas é para que a gente respeite os processos das coisas, querido. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu capítulo tempo. 3. Quando você se compara a alguém, o que você está fazendo? Você está desrespeitando o processo daquela pessoa, porque para ela viver o que ela está vivendo, ela passou por um processo também, e você está desrespeitando o seu processo. Você está vendo nela um sucesso que você não está vendo em você, mas se você for conversar com essa pessoa, talvez ela veja em você sucessos que ela não está vendo nela. Só que ela está se permitindo viver o momento dela. E você está querendo trazer para a sua realidade uma realidade que não é sua. Isso vai trazer frustração. O que nós temos que ver? Eu li uma frase de sabedoria judaica esses dias muito interessante. E o judeu falava assim, ó, a publicidade ela nos faz o convite de nós adquirirmos o que nós não temos. E a felicidade nos faz estar satisfeitos com aquilo que nós já temos. Seja feliz, cara. Você já alcançou alguma coisa. Não é verdade, mano? A gente pode até não estar no lugar que nós julgamos ideal, mas nós já alcançamos, nós já estamos no lugar. Isso. Nós temos que celebrar o lugar onde nós estamos. Sim. Nós chegamos até aqui, quem nos trouxe até aqui foi Deus. Quando você era criança, você não teve que ser cuidado pelos seus pais? Você não sabia o que aconteceria com você. Você não está aí vivo, não cresceu? É exatamente, a fé vai te fazer crescer. A confiança em Deus vai te fazer crescer. E você vai ter que aprender, permitir que Deus cuide de você. Não seja Jesus na vida dos outros. Jesus é Jesus. Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é infinito, Ele é maravilhoso, Ele não pecou, sofreu tentações igual nós, mas não pecou, diz em Hebreus. Então a gente precisa entender... E quem deu a vida foi Ele. Exato, né? E nós precisamos entender essa dependência, esse descanso que Ele tinha no Pai. Você vai ter que aprender a trabalhar isso no seu coração. João vai falar que aquele que está no medo não foi aperfeiçoado no amor, porque quem ama, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então nós precisamos ser aperfeiçoados nesse amor de Deus. Deus está cuidando de você. É isso aí. Deus está cuidando de você. E da sua família, dos seus negócios. E a gente espera que esse vídeo alcance muitas pessoas, que você possa ser instrumento de Deus para compartilhar com mais pessoas. Se você está sendo edificado. Mande para alguém. @ResetMovement lá no Instagram. Deus abençoe. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe sua vida. Te aguardamos para um próximo vídeo.